Álvaro Damião tá chegando, primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, um abraço para você, Cirilo, Nath Fiuza, Simões, ouvintes do Rádio Esportes, e obrigado àqueles que estão no YouTube acompanhando a Itatiaia com áudio e com imagem. Ô Cirilo, os jogadores do Atlético treinaram agora pela manhã, daqui a pouquinho, marcado para meio-dia, a apresentação oficial do Palácios à imprensa e, consequentemente, ao torcedor atleticano. Daqui a pouco a gente traz os detalhes de como está sendo essa terça-feira de preparação do Atlético para a partida de volta contra o América, marcada para domingo na Arena Independência às 7h da noite. O Galo venceu o primeiro jogo 2-0, o Atlético agora tem a vantagem, pode até perder por um gol de diferença, que vai à final do Campeonato Mineiro. Agora, se o Atlético for à final e isso está próximo de acontecer, você sabe qual é a final consecutiva do Atlético no campeonato estadual? Qual, Álvaro? 18ª. 18 anos seguidos que o Atlético chega, ou vai chegar, né, à final do Campeonato Mineiro. 18 temporadas seguidas o Atlético chegando à final do Campeonato Mineiro, se passar pelo América e chegar à final. Aí contra o Cruzeiro ou Tombense, ele disputará o Campeonato Mineiro. E nesse caso, o Atlético pode conquistar o hexacampeonato. O Atlético foi campeão em 2020, 21, 22 e 23. Já é tetracampeão. Busca, o pentacampeonato, desculpa. Busca o pentacampeonato. Por que eu falei hexa aqui? Porque o Atlético, na verdade, ele já foi 2 vezes pentacampeão mineiro. Ele foi penta em 56 e em 82. Só que em 82, além de ser penta, foi hexa. É a maior sequência de títulos da história do Atlético, os 6 títulos na década de 80. O Atlético quer chegar a essa marca, mas para isso, primeiro tem que chegar à final do campeonato, jogar contra o América no próximo domingo e, chegando à final, conquistar o título para conquistar o pentacampeonato. Simões pode dar uma aula disso aí. O que Simões me ensinou ali de penta, de hexa, quem fez o gol de 56, como que foi aquela conquista, ele já me deu uma aula ali, viu? Não é mentira, porque eu sou testemunha. Um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Nath, Álvaro, quem acompanha a gente. É que o pessoal fica perguntando pra gente, como é que vocês falam esses negócios pra gente? Tem que ter fonte. Uma das nossas fontes é o Alexandre Simões. E são 2 momentos históricos, os 2 pentas que o Atlético já tem na história dele, né? Em 56, ele dividiu o título com o Cruzeiro, porque na decisão ele ganhou no campo, mas ele escalou um jogador de forma irregular, um lateral esquerdo chamado Laércio, não tinha certificado de reservista, isso era um documento obrigatório para registro, e aí a coisa foi parar nos tribunais e no final das contas eles tiveram que dividir o título. E em 82, nessa sequência do hexa do Galo, é o único título que ele conquista em cima do Cruzeiro. Chega na última rodada da fase final, o Atlético jogando pelo empate para ser campeão, o Cruzeiro precisando da vitória, o Cruzeiro sai na frente, mas o Atlético vira o jogo com um gol no último minuto do primeiro tempo e um gol no primeiro minuto do segundo tempo, do Reinaldo. E aí o Atlético vence por 2-1 e é pentacampeão mineiro em 1982. Então agora busca o terceiro pentacampeonato da sua história, claro, tem que passar pelo América primeiro e depois ainda encarar a decisão, né? Mas o Atlético tem aí um penta nos anos 50 e um penta nos anos 80, que teve a sequência do hexa completado em 83. Sobre o time que joga contra o América no próximo final de semana, o treinamento está acontecendo nesse momento, Cirilo, na cidade do Galo. Filipão não tem problemas de contusões ou jogadores pendurados, está todo mundo liberado. Mariano, Maurício Lemos e Igor Rabelo são jogadores que se recuperaram, ficaram à disposição no jogo da semana passada, mas podem ter chances nesta partida contra o América, nesse jogo de volta agora. Ainda não tiveram. Zaratio está na fase final de recuperação. Os treinos durante a semana irão determinar se ele pelo menos irá para o banco de reservas ou não. Por tudo que aconteceu em torno do Zaratio, pelo tempo que ele ficou no departamento médico, o tempo de transição, o Atlético agora tendo a vantagem, inclusive, de poder perder o jogo para se classificar, perder por um gol de diferença, não acredito que o Zaratio vai ter a semana para poder se liberar para jogar no final de semana. Ele pode até estar liberado, mas não acredito que o Filipão vá levar o Zaratio para o jogo contra o América, pelo menos é o que eu acho, não sei a opinião de vocês. Boa, Natália Fiuza, um abraço, bom dia, Natália. Um abraço para você também, Cirilo, bom dia a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Simões e o Damião. A pendência de DM do Atlético é o Zaratio. Como você observa essa semana de definição para o Atlético, claro, né? Mas com a vantagem encaminhada para pensar na colocação na decisão do Mineiro,
Como é que pode ser administrada essa situação do Zaratio? Acho precipitado que o Zaratio seja titular, não acredito nisso. Jogou pouquíssimo na temporada até aqui, quando mais uma vez se lesionou, né? Teve poucas oportunidades, precisa recuperar ritmo de jogo, precisa recuperar também, estar 100% da parte física, mas acredito, Cirilo, que dependendo do que acontecer ao longo dessa semana, talvez ele seja inscrito, esteja no banco de reservas. E pelo andamento do jogo, se o Atlético principalmente consegue fazer um gol dentro do Independência, deixa a classificação ainda mais encaminhada, dependendo da circunstância do jogo, pode ser uma boa oportunidade para o Zaratio entrar no segundo tempo, jogar por alguns minutos, ir recuperando a parte física, ir recuperando o ritmo de jogo, para daí sim, para as finais, ser pensado uma utilização dele por um tempo maior. Acho que hoje o Zaratio tem que brigar para estar de novo nesse time, porque o Filipão tem encontrado alternativas. O Zaratio, eu vejo o Zaratio acima do Igor Gomes. Neste momento, o Zaratio já provou mais do que provou o Scarpa, mas é difícil imaginar o Scarpa fora desse time. Então, acho que o técnico Filipão vai ter que encontrar um lugar para o Zaratio, que tem muita qualidade. Se não se lesiona, para mim, tem que estar entre os 11 iniciais do Galo. Mas acho que, a princípio, esse segundo jogo contra o América é para ele jogar alguns minutinhos só para recuperar ritmo de jogo. Ô Simões, Natália levantou um tema bom quanto à presença possível do Zaratio quando ele tiver 100%, quando ele tiver recuperado entre os titulares do Atlético. Importante acrescentar uma informação, o espaço vai ser longo entre a segunda semifinal e a primeira partida da final, caso o Atlético se qualifique, porque tem data FIFA no meio. O Brasil vai jogar contra a Inglaterra no dia 23, 3 dias depois vai enfrentar a equipe da Espanha. Os jogos aí que tem a seleção brasileira, e aí o estadual daqui vai parar, porque tem menos datas aí no comparativo com a maior parte dos estaduais do Brasil. O Zaratio vai ter um tempo bom, então, para estar bem, Alexandre. E aí? Quem que sai do time pro Zaratio jogar ou não sai ninguém, o Zaratio fica no banco, hein, Simões? Ah, Cirilo, tem que sair. Eu acho o Zaratio o melhor meia do Atlético, numa lista que conta com Scarpa. Eu acho o que a gente já viu, o máximo que a gente já viu do Zaratio e do Scarpa, né? A gente pode considerar aí até recentemente o 2021 do Zaratio, o 2022 do Scarpa. Por mais que o Scarpa tenha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, eu acho o Zaratio um jogador mais intenso, que exerce mais funções, né? O Zaratio com o Cuca em 2021, ele jogou de segundo volante em vários momentos, né? Ele jogou aberto pela direita, depois da saída do Savarino, né? Que o Savarino ficou só até a metade do ano. Ele jogou como um ponta de lança, fazendo realmente, praticamente dupla com o Hulk, né? Então, quer dizer, é um cara que consegue exercer várias funções e não é só um coringa, né? É um coringa com muita qualidade, com muita bola, né? Então, quer dizer, é uma pena para o futebol que o Zaratio não consiga ter regularidade no Atlético, né? Porque o Zaratio é um jogador diferente, mas não vem conseguindo ser nos últimos anos por questões ou físicas ou pessoais. Eu ainda tô esperando ver o Rubens titular do Atlético, Natália. Mas com o Rubens titular, eu também colocaria o Zaratio para jogar, viu? Pois é, eu acho que de todo mundo nesse meio-campo, o mais ameaçado é o Scarpa. Mas não pela qualidade que ele tem, pelo status que ele carrega, mas pelo futebol que ele mostrou até aqui. É bem verdade que o Scarpa ainda não aconteceu. Não acho que a solução seja interromper a sequência que ele vem apresentando, mas se você tiver o Zaratio voando, precisando entrar no time, sendo entrar no time, é complicado também a manutenção do Scarpa sem ele estar correspondendo. Existem duas... eu e o Edu, até um tempo atrás, antes do Alisson se tornar titular absoluto, né, merecedor dessa vaga, nós até fazíamos um esquema, conversando, de que talvez o Scarpa pudesse jogar como um meia pela direita, o Rubens como um meia pela esquerda e o Zaratio fazer a função mais centralizada, porque esse meia que joga mais centralizado é ele quem recua para dar sustentação na saída de bola próximo do Batalha. E o Zaratio faz porque, como disse o Alexandre Simões, já jogou como um segundo homem de meio campo. Então, talvez essa fosse a melhor função para ele e desgastaria até menos o Scarpa, que ficaria mais posicionado do lado direito, e o Zaratio tem mais físico para fazer esse vai e volta. A questão é que hoje não dá para tirar o Alisson do time. É claro que dependendo do adversário, da circunstância, o Filipão vai ter que mexer na equipe, mas por merecimento, o lado direito hoje é do Alisson. E o Scarpa tem jogado centralizado, que poderia ser onde o Zaratio jogaria. E acho que o lado esquerdo, o Rubens está merecendo ser titular no lugar do Igor Gomes, por mais que o Igor Gomes até aqui seja um dos atletas mais regulares do Galo. Agora é interessante o futebol brasileiro e o nosso calendário, né, que é único no mundo, né? Não só por ter a temporada no correr do ano,
mas por ter o campeonato estadual, que pega um número de datas considerável, né? E a gente tá falando isso aqui, né, Nath? Aí daqui a pouquinho começa a ter Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, tudo emendado. Aí vai ter jogo que o Filipão não vai ter nem o Scarpa, nem o Zarate, nem o Igor Gomes. Eu não entendo. Aí vai ter que botar o Rubens, aí daqui a pouco ele não tem um, daqui a pouco ele não tem outro. Não, o cara tá machucado, o cara tá suspenso, o cara tá com sobrecarga. E aí aquela maratona, é muito maluco a gente pensar nisso, né? Então, o Galo que tem hoje Igor Gomes, Zarate, Scarpa, Rubens, Pedrinho, o Alisson, esses caras, vai chegar num momento da temporada, pode anotar, que o Filipão vai passar dificuldade para poder armar o time, porque é impressionante como que o futebol brasileiro ainda não se atentou a isso, né? De que precisa mudar esse calendário. Não faz mais sentido esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Nós vamos ter 2 semanas parados por causa de 2 amistosos da seleção brasileira no meio de campeonato estadual. Quando chegar o Brasileirão, os clubes vão ser prejudicados aí em 7, 8 rodadas, porque não vai parar para a Copa América. E, sabe, são coisas... É isso que a gente está dizendo aqui agora, porque o Atlético que a gente está pensando é o Atlético que está jogando de domingo a domingo, né? Só que daqui a pouco vai ser um Atlético que joga quinta, domingo, quarta, sábado, entendeu? E aí muda completamente todo tipo de armação que o treinador pode fazer. Esse é um dos motivos do técnico Luiz Felipe Scolari, por exemplo, não mexer hoje no posicionamento do Scarpa. Quando eu falo do posicionamento, na titularidade do Scarpa, porque ele precisa aproveitar esse momento, que é o momento mais frágil da temporada, que é o momento do campeonato estadual, é o momento mais frágil, ele tem que aproveitar esse momento para dar ritmo para aquele que não tinha ritmo. Porque vai dar ritmo depois contra quem? Contra o Flamengo no Maracanã? Vai dar ritmo contra o São Paulo no Morumbi? A estreia no Brasileirão, o Corinthians em Itaquera, uma pressão danada. Então tem que dar ritmo agora, até para ele chegar daqui um mês, falar, agora é o Scarpa. Essa cobrança que a gente também faz, que o torcedor principalmente faz, dele já ser aquele Scarpa que saiu do Palmeiras para o futebol europeu, o Atlético sabe que ele pode render aquilo, tanto sabe que contratou, mas tem que esperar, dar tempo a ele para que ele possa chegar naquele patamar. É muito cedo ainda, né, para falar que o Scarpa não deu certo, de modo nenhum. Acho que o Scarpa está numa linha de crescimento, está readquirindo o ritmo ideal, está aparecendo, está se encontrando. A gente tem que lembrar, né, Cirilo? Scarpa começou jogando pelo lado esquerdo, que não era bem o que estava funcionando. Depois ele foi deslocado para o lado direito. Aí depois apareceu o Alisson. Ele foi deslocado para o centro. Então, assim, está se encontrando também dentro do campo. Está vendo em qual posição ele rende mais. Acho que o Scarpa precisa de sequência. Acho, inclusive, que o jogo da semifinal e uma eventual decisão é uma grande oportunidade para o Scarpa também, de jogos um pouco mais pesados, de jogos decisivos, para que ele possa aparecer, mas ter essas opções são muito importantes, porque, como disse o Simões, a maratona é muito grande e os adversários vão se modificando ao longo da temporada. Álvaro. Tá certo. Olha, o Palácios vai dar a entrevista dele daqui a pouquinho e daqui a pouquinho a gente traz com certeza o Palácios aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Álvaro Damião de volta com personagem aqui no Rádio Esportes, Álvaro. Pois é, 12h31, Brian Palácios. O Atlético está apresentando o jogador neste momento. A gente vai trazer na programação da Itatiaia toda a fala do Brian, mas a gente já antecipa aqui no Rádio Esportes a palavra dele à TV Galo. Ele falou agora pela manhã à TV Galo e a primeira pergunta que é feita para ele é sobre as características. Quais são as características do Palácios? Ele mesmo responde aqui no Rádio Esportes. A mí, yo juego de extremo, soy izquierdo, pero me gusta jugar por la derecha. Por la izquierda no tengo ningún problema, pero que me guste más a mí jugar por derecha. Estão as palavras do Palácios, ele falando que principalmente pela extrema-direita, é por onde ele gosta de jogar. Vamos ver o Palácios em campo e como será a atuação dele. Ele fala também o que achou da cidade, de Belo Horizonte, sua nova casa. En cuanto a la ciudad, me pareció muy hermosa, muy parecida a Medellín, donde vivo yo, que también es una ciudad hermosísima. En cuanto a la gente, también muy parecidos a Medellín, muy buenas personas, me han acogido muy bien y todo, la verdad, muy espectacular hasta ahora. Ele faz uma comparação com Medellín. Ele fala que é muito parecido com Medellín, como ele disse. Gostou muito de Belo Horizonte e aqui é a casa nova do nosso Brian Palácios. Agora ele fala da estrutura que ele vê por aqui. Tanto a Cidade do Galo, o centro de treinamentos do Atlético, quanto o estádio do Galo, que é a casa do Galo, a Arena MRV. Una locura, yo creo que lo tenemos todo
para mejorar, para potenciarnos como jugadores. Hay todo desde los campos de entrenamiento, el gimnasio, la verdad que lo tenemos todo. Estoy muy feliz también por eso. Elton, no sábado fuiste en juego en Arena MRV. ¿Qué opinas del estadio? Una locura, la verdad que el estadio me pareció muy hermoso, muy bonito. Yo hablaba con mi empresario que estuvimos viendo el partido, me sentía como en Europa, en otro país lejos de Colombia, muy bonito, la gente apoyando desde el principio hasta el final, la verdad que una experiencia muy bonita. A gente percebe que ele tenta, pelo menos, já falar o português. Ele fala na mesma frase, muito hermoso e muito bonito. Ele já está tentando falar o português. É o que ele fala da Arena MRV, que ele achou fantástica a Arena MRV, que ela é muito bonita e que o Atlético tem a ganhar com a construção do estádio. E falou também sobre a Cidade do Galo. Ele fala que é um complexo de primeiro mundo, fala do ginásio, no caso é a academia, né, em espanhol, a academia, a sustentação que dá para os atletas, para um atleta de futebol, que é coisa de primeiro mundo, como disse ele. Então ele está encantado em Belo Horizonte e com as coisas do Atlético. Ele já tentar falar português já é um bom sinal, né, Cirilo? Claro. Faz muito bem, né? Entendimento aí da... Tem uns caras que vêm pra cá, o cara fica aqui 4, 5 anos, não faz questão nenhuma. Tá sai falando daqui falando espanhol do mesmo jeito. Nem hablar com despacio. Nem hablar com despacio. Esse cara pode ser relacionado fim de semana, né, Álvaro? Pode sim, já está à disposição, não foi relacionado no final de semana passado e já poderia estar, né, relacionado. O Filipão optou por não relacioná-lo, mas para domingo contra o América, a partida de volta, ele pode sim estar relacionado, pelo menos está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.